Muito bem, nós queremos prestar algum auxílio para as pessoas que gostariam muito de deixar de fumar. Ao longo da caminhada cristã, nós temos visto cristãos vencendo o vício do cigarro antes de batizar, com uma força e um arrependimento impressionante contra o vício, e depois de batizar, nunca mais as pessoas, esses cristãos fortes, com um grau de arrependimento elevado antes do batismo, voltam a fumar a esse vício, e são bons cristãos e ótimos exemplos na igreja. Agora, também, infelizmente, temos visto pessoas que são pessoas que temem a Deus, mas têm grande dificuldade de abandonar o vício do cigarro. E às vezes o que acontece, para batizar, a pessoa deixa de fumar, mas depois que batizou em Cristo, recebeu o perdão dos pecados, o dom do Espírito Santo, e tem a responsabilidade de perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e de cooperar com o Espírito para a produção do fruto de justiça em sua vida, por alguma razão, às vezes uma tristeza, uma decepção, uma mágoa ou um outro pecado que cometem, a pessoa acaba dando vazão e voltando por algum motivo a não resistir e fumar. As pessoas que fumam às vezes alegam que fumar não é um pecado que prejudica outras pessoas. Realmente é uma ilusão pensar assim, porque nós sabemos que fumar é proibido em vários locais públicos, porque fumar prejudica também outras pessoas que estiverem no ambiente. Sabemos que as pessoas que fumam às vezes dizem que fumar distrai a pessoa, deixa a pessoa mais relaxada, mais tranquila, menos nervosa. Mas isso é porque o vício da nicotina e das outras substâncias já tomaram conta do organismo da pessoa, e porque a pessoa não aprendeu a ter o domínio próprio. Então, na verdade, elas deviam pensar que fumar não distrai, mas fumar destrói a saúde, destrói os relacionamentos, destrói a capacidade da pessoa servir a Deus com perfeição e dar um bom exemplo para os que estão ao seu redor. Então, sabendo que existem cristãos que têm muita dificuldade com esse vício do cigarro, então queremos falar um pouco especificamente sobre isso. Bem, já dizemos de princípio que qualquer coisa que é vício não é virtude. Então a pessoa que tem disciplina para bons hábitos tem virtudes. Uma pessoa que não consegue vencer hábitos maus tem vícios. Então, como vício, pecado, o cigarro é um pecado que prejudica o próprio corpo da pessoa. Então, mas antes de começar a dar uma lista de motivos e dizer como talvez a pessoa pode parar de fumar, eu quero dizer que vários irmãos venceram o vício do cigarro. Alguns dizem que simplesmente fumaram muitos anos, mas tiveram uma opinião muito forte de largar o vício e não querer fumar mais. Outros foram levados a essa opinião ou a obrigação de parar de fumar porque realmente já estavam no estágio avançado e corriam risco iminente de morte. Então, se não parassem de fumar, iriam morrer, e optaram por não morrer e parar de fumar. Mas houve uma história interessante de um irmão, um discípulo muito
muito dedicado a Deus, que ele disse que ele parou de fumar quando ele começou a pedir dinheiro emprestado para comprar o cigarro. E ele se sentiu humilhado com aquela situação e ele então decidiu parar de fumar. Mas a pessoa que às vezes cata uma pituca de cigarro na rua, ela não acha que aquilo é humilhante, porque ela ainda não caiu em si. Mas então, essa pessoa que disse que se sentiu humilhado por ter que pedir emprestado dinheiro para comprar cigarro para fumar, mesmo quando não tinha dinheiro, então ela caiu em si de que aquilo já estava passando dos limites, já estava completamente dominado. E o método dela foi muito simples. Dentre tantos métodos que a pessoa pode usar, o método dela foi o que eu achei mais simples e mais natural, além daquela decisão de parar realmente de fumar. Ele tinha que se apoiar em algum método específico. E o dele foi simples e barato. Mas antes de falar como é que ele venceu, como é que ele foi ajudado, eu gostaria de dizer sobre... às vezes as pessoas dizem para mim: eu já tentei de tudo e não consegui parar de fumar. Bem, eu considero que isso seja falso. Porque será que a pessoa já tentou de tudo mesmo e não conseguiu? Ou ela tentou 1, 2 e 3 métodos no máximo e depois gostou mesmo de fumar e o que ela queria era fumar, e aí realmente ela se entregou aos vícios de vez e tenta disfarçar que não fuma, passando um perfume antes de sair, ou escovando bem os dentes, ou quando vai aos cultos, às vezes fica ansiosa para sair ou para a reunião acabar para ter que fumar, ou fuma escondido, ou joga tudo no vaso e dá descarga para ninguém saber quando há visitas na casa dela. Enfim, então a gente já viu muito disso e gostaria de ajudar os irmãos e quem também não é irmão a parar de fumar. E esse bom discípulo de Jesus, ele disse que ele ia trabalhar e sentava na mesa dele e colocou uma jarra de água e um copo e estava lá trabalhando. E cada vez que dava aquela vontade, aquela fissura para fumar, ele tomava um copo d'água. E cada vez que dava aquela fissura e vontade de fumar, ele tomava um copo d'água. E cada vez que dava aquela fissura de fumar, ele tomava um copo d'água. E assim, tomando água, ele acostumou a tomar água, a nicotina foi saindo do corpo dele e ele parou de fumar. É claro que tem que ter disciplina para toda vez que sentir vontade de fumar, tomar água ou fazer uma outra coisa saudável que vai te ajudar e não te prejudicar, e assim você conseguir sair do vício. Bem, mas o fumo é responsável por 90% das mortes por câncer de pulmão e 30% das mortes por câncer em geral. Então você quer ter isso? Claro que não. Então pare de fumar e beba água. O fumo é responsável por 25% das mortes por doenças cerebrovasculares, como derrame cerebral. Você quer ter isso? Claro que não. Então beba água ao invés de fumar. O cigarro mata anualmente, acredite, mais do que a AIDS, mais do que o álcool, mais do que a cocaína, mais do que a heroína, mais do que acidentes de trânsito e suicídio juntos. Anualmente, o cigarro é o campeão da morte. Então, beba água. Nada mutila tanto quanto o cigarro. Você quer mutilar alguma parte do seu corpo um dia? Claro que não. Então, ao invés de fumar, beba água. O risco de osteoporose diminui 25% se a mulher deixar de fumar antes da menopausa. Se não,
não tem jeito, vai ter osteoporose quem fuma. Então você não quer ter osteoporose, então pare de fumar e beba água. A grávida fumante tem maior chance de ter um filho com defeitos congênitos. Então, se você não quer ter um filho defeituoso, que já nasce com problemas, então pare de fumar e beba água. 85% das mortes por doenças pulmonares obstrutivas crônicas, tais como bronquite e enfisema, são causadas, adivinhe, pelo fumo. Então você quer ter enfisema pulmonar, você quer ter bronquite crônica, você quer ter seus pulmões obstruídos em alguma fase da sua vida? Bem, então pare de fumar e beba água. Eu sei que você não quer isso. Um único cigarro contém 4.720 substâncias venenosas e 70 substâncias cancerígenas. O que você está colocando para dentro do seu organismo num simples cigarro, que você às vezes ao fumar diz: é só um, é só esse, é só um por dia, eu fumo pouco. Bem, um único cigarro contém 4.720 substâncias venenosas e 70 delas são cancerígenas. Então é claro que você não quer isso para a sua vida. Então, ao invés de fumar, beba muita água. Fumar perto de crianças as transforma em fumantes passivos. É aquilo que nós dissemos. As pessoas que fumam às vezes dizem que fumar é um pecado só dela, ou que não prejudica ninguém. Primeiro, ela é alguém, então a primeira a ser prejudicada é a própria pessoa que fuma. Mas as crianças se transformam em fumantes passivos se estão naquele ambiente, crescendo, cheirando aquela fumaça e se prejudicando e se intoxicando com aquelas substâncias tóxicas e venenosas. Então, dê água para suas crianças ao invés de fumaça. O cigarro é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o maior agente de poluição doméstica ambiental. Está vendo? Então, cada casa contribui com a poluição do mundo. E cada casa que tem um fumante está poluindo o mundo. E são muitas casas que têm fumantes. Então, o cigarro é considerado pela OMS como o maior agente de poluição doméstica ambiental. Então, beba água. A mulher grávida que fuma corre o risco de abortar, muito mais do que a mulher grávida que não fuma. Então, beba água se você estiver grávida, ao invés de fumar e prejudicar o seu filho que vai nascer. A nicotina é uma droga. Bem, é legalizado, é liberado, é lícito. Bem, mas não é isso que a caixinha mostra. A caixinha, o governo desincentiva totalmente você a fumar, porque sabe que a nicotina é uma droga que vicia tanto quanto a cocaína e a heroína, e às vezes vicia mais. E às vezes é a porta para outras drogas muito piores que a pessoa vai ter. Então, se a pessoa não fumar, provavelmente ela nunca vai experimentar cocaína ou heroína, porque ela aprendeu a viver bem sem experimentar alegrias superficiais, distrações superficiais. Ela sabe a maneira saudável de se divertir e de se controlar. Então a nicotina é uma droga que vicia tanto quanto a cocaína e a heroína. Então beba água, beba água. E produtos derivados do tabaco matam 4 milhões de pessoas por ano. Tabaco não é uma coisa boa para se comer ou para se cheirar ou para se fumar. Tabaco é bom só para quem vende e ganha dinheiro com os milhares de viciados. Porque os produtos derivados do tabaco matam 4 milhões de pessoas por ano.
Então, se você não quer ser uma das 4 milhões de pessoas que vão morrer por ano, então pare de fumar e beba água. Os filhos de fumantes aborrecem ou melhor, os filhos de fumantes adoecem, não aborrecem, desculpe. Os filhos de fumantes adoecem 2 vezes mais do que os filhos dos não fumantes, né? Então, se você tem filhos, então você sabe que a propensão de eles adoecerem, especialmente de doenças relacionadas aos pulmões, você sabe que é 2 vezes maior do que os filhos daquele seu vizinho que não fuma. Então seja inteligente, beba água, ajude seus filhos a terem mais saúde e menos doença. Nada mata tanto quanto o cigarro. Por tudo que você está ouvindo, você pode chegar a essa conclusão. Nada mata tanto quanto o cigarro. Então, beba água. O cigarro mata 10.000 pessoas todos os dias. 10.000 pessoas todos os dias o cigarro mata. Aquele negocinho branquinho com a pontinha marrom mata 10.000 pessoas todos os dias. E sabe, a água, beber 2, 3 litros de água por dia, tranquilamente, não vai matar ninguém. O cigarro mata uma pessoa a cada 8 segundos no mundo. Então, a cada 8 segundos no mundo, o cigarro está matando uma pessoa. E se essas pessoas estivessem bebendo água, ao invés de fumando, elas não iriam morrer, mas elas iriam continuar a viver. Estima-se que no Brasil, a cada ano, 80.000 pessoas morram precocemente devido ao tabagismo. Ou seja, as pessoas não iriam ter aquelas doenças, a pessoa não iria ter aquele derrame, a pessoa não iria ter aquela bronquite, a pessoa não iria piorar tanto em estados de gripe ou outras doenças infecciosas. Mas por causa do cigarro, 80.000 pessoas morrem precocemente no Brasil devido ao tabagismo, ao hábito de fumar. Então, se elas bebessem água, nós teríamos 80.000 pessoas morrendo mais tarde do que mais cedo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é uma das epidemias mais graves da atualidade. As pessoas combatem com muita veemência a dengue, o ebola e outras doenças que parecem matar a pessoa mais rápido. Mas num grau de amplitude muito maior, o cigarro já vem fazendo muito mais vítimas, liquidando pessoas. É uma epidemia das mais graves da atualidade. Ela precisa ser combatida, o tabagismo. Bem, então, beba água, porque beber água pura, limpa, beber água fresquinha não vai causar nenhum mal. Muito pelo contrário, você lembra? O nosso bom discípulo de Jesus, ele não só tinha uma forte decisão, mas ele tinha um método simples e barato que ajudou ele, e se a pessoa tiver a mesma dedicação, se a pessoa tiver a mesma força de vontade, simples assim, baratinho, vai parar de fumar também. O cigarro causa impotência sexual progressiva. Hoje há muita preocupação com a virilidade masculina. E há muitos remédios aí prometendo dar para o homem mais virilidade sendo vendidos. E a faixa etária dos homens que compram esses remédios é bem definida. Mas uma das razões porque muitos homens estão precisando disso é por causa do tabagismo. Então o cigarro causa impotência sexual progressiva. À medida que os anos passam, aquele senhor de 60, 70, 80 anos não vai poder mais ter filhos e casar de novo com uma nova esposa. Por quê? Porque se ele fumou a vida toda, ele não vai estar bem nesta área. Então, porque o cigarro causa impotência sexual progressiva, não causa
nos primeiros anos, mas nos últimos sim. Então, beba água para que você possa continuar sendo um homem de boa virilidade. O cigarro é responsável por 22% das mortes em geral. Acredita nisso? Mais do que tudo, o cigarro está matando. 22% das mortes em geral, o cigarro é responsável. Somando todas as doenças que ele causa, somando todas as dificuldades que ele causa para uma pessoa, ele é responsável por 22% das mortes em geral. Você quer andar com alguém que faz tantas vítimas assim? Então, não fume mais, beba água. 25% das mortes por doenças coronarianas, doenças do coração, como angina e infarto, 25% das mortes por essas doenças são causadas pelo uso do cigarro. Está vendo? Então, se a pessoa não fumar, ela pode até sobreviver mais fácil ao infarto, a uma doença como angina, mas se ela fumar, então ela dificilmente vai sobreviver quando essas dificuldades chegarem. Porque 25% das mortes por doenças coronarianas, como angina e infarto, são causadas pelo uso do cigarro. Então, beba água. O único cigarro que não faz mal é aquele que não foi fumado. Esse é o único cigarro que não faz mal, aquele que não foi fumado. E eu costumo dizer que Deus não fez nossos pulmões para a fumaça produzida por folhas, por nicotina, por tabaco. Deus fez nossos pulmões para o ar puro, para o cheiro das flores, para as brisas do campo. Então, o único cigarro que não faz mal é aquele que nunca foi fumado. A nicotina atinge o cérebro entre 2 a 4 segundos mais rápido que a cocaína. Mais rápido que a cocaína, a nicotina atinge o seu cérebro a 2 a 4 segundos mais rápido. É terrível o cigarro, ele ativa mesmo, mas para destruir. O cigarro mata devagar. A pessoa que fuma não percebe que está se autodestruindo, porque o cigarro ele vai matando a pessoa devagar, sem ela perceber. A pessoa acha que está divertindo, se distraindo, a pessoa acha muito esperta fumando, mas na verdade é como se ela desse um tiro contra si mesmo, que só vai chegar tempos depois, aquela bala mais tarde. Então é um autoextermínio. O cigarro mata devagar e dolorosamente. Não morra, beba água. Cada cigarro fumado reduz 15 minutos de vida. Então faça as contas. Desde o dia que você começou a fumar, com 12, 13 anos, geralmente as pessoas fumam nessa idade porque algum adulto infelizmente dá para a pessoa. Então, cada cigarro fumado reduz 15 minutos de vida. Então faça as contas, quanto menos vida você tem daqui para frente, desde o dia que você começou a fumar, e mais ou menos calcule quantos cigarros você já fumou, faça uma média por dia, por mês, por ano, e chegue a essa conclusão. E depois multiplique isso por minutos, vezes 15 minutos, quantos cigarros você já fumou até hoje. Então é isso que você vai ter de vida a menos. Cada cigarro fumado reduz 15 minutos de vida da pessoa. Então lembra o que eu falei no início. O fumo é responsável por 90% das mortes por câncer de pulmão e 30% das mortes por câncer em geral. Temos falado isso. Ao invés de você sofrer isso, ter isso, trazer isso para si, beba água que Deus fez para limpar
o seu corpo de todas as impurezas, inclusive da impureza do cigarro. Beba água, não desanime, faça como aquela pessoa que eu te falei no início. Se ela conseguiu, é claro que você também pode. A única coisa que precisa, fé em Deus, disposição, arrependimento do pecado e disciplina. Porque sem disciplina, todos nós morreremos. O fumo é responsável por 25% das mortes por doenças como derrame cerebral, como AVC. Então, 25% das mortes causadas por doenças cerebrovasculares, como derrame cerebral, quem é o culpado? É o cigarro. Mas o cigarro não se fuma sozinho. O cigarro é fumado por alguém, é fumado por você. Então você pode ser o culpado de repente ter um derrame cerebral. Se você fuma, provavelmente você pode ser o culpado. Então, ao invés de se sentir culpado, beba água. O cigarro, como já dissemos, mata anualmente mais do que a AIDS, álcool, cocaína, heroína, acidentes de trânsito e suicídio juntos. Não morra, beba água. Bem, eu gostaria muito de ver alguns discípulos de Cristo que eu conheço que ainda sofrem com essa grande tentação do cigarro nas suas vidas. Eu gostaria de ver eles limpos de coração e limpos desse vício maldito que causa tantos males. Então, a pessoa precisa ver o cigarro como um pecado. E não só um pecado contra Deus, contra o bom testemunho que os discípulos devem dar, não só um pecado contra pessoas no ambiente, mas um pecado contra si próprio. Então, que Deus possa abençoar com todas essas informações e com este método simples que funcionou para aquela pessoa, mas pode funcionar para você. Mas se não funcionar este método específico, então procure outros. Há centenas de métodos para parar de fumar. E com certeza você